Olá, aqui quem fala é Diego Barros e hoje nós estamos aqui para mais uma análise semanal do Bibliofim Study. Antes de tudo, quero te convidar aí para conhecer o nosso canal, divulgar o nosso canal, divulgar a nossa ideia, tudo bem? E sem dúvida compartilhar ao máximo esse projeto que nós estamos nos esforçando muito, para colocar isso aqui para vocês e convidar você para ser um assíduo concurseiro aqui em nosso canal. Semana passada o Wesley conversou com vocês sobre desenvolvimento de coleções. Conseguiu colocar em algumas questões prontamente o que mais vem caindo em concurso público. Já foi também comentado sobre informação jurídica e também já foi comentado sobre o marketing. Então não percam nossos vídeos semanais, que saem toda sexta-feira em primeira mão para vocês através do Bibliofim Study. Hoje nós iremos abordar sobre o serviço de referência. A gente tem muita coisa sobre serviço de referência e logicamente que as principais bancas elas não fogem desse assunto. E nós temos aí principais autores, que são abordados esse assunto, mas logicamente com muitos artigos lançados aí, nós temos umas novas abordagens também em relação ao serviço de referência que são muito interessantes. Hoje nós iremos tratar dessa temática e iremos aí nos basear, pelos autores Nice Figueiredo, e por um artigo de Cunha e Pessoa, que foi publicado em 2007. O artigo é chamado Perspectivas dos Serviços de Referência Digital. Tudo bem? Então, esses são os artigos aí e o livro da Nice Figueiredo que a gente se embasou. Então, que isso fique aí guardado para você. Vamos lá começar a nossa análise a partir da questão 111. Os estudos de usuários subsidiam as atividades de planejamento e de avaliação de bibliotecas. Contudo, têm aplicabilidade limitada e questionável na melhoria do processo de referência. Temos aqui a nossa questão 111 como uma questão errada. Tudo bem? A questão ela está errada. Ali no primeiro período da questão, a gente tem uma certeza de que não há dúvida. Os estudos de usuários subsidiam sim o planejamento, a avaliação de bibliotecas, tranquilo. Só que ele coloca aqui um contudo, que isso tem uma aplicabilidade limitada e questionável na melhoria do processo de referência. Muito pelo contrário. Quando você conhece o seu usuário, esse procedimento de conhecer mais o teu usuário, ele vai ter uma melhoria que, sem dúvida, é inquestionável no teu processo de referência. Tá? Então, a questão ela é bem tranquila, bem tranquila, e eu julgo uma questão de nível fácil, bem tranquila e que está aí, basicamente, em qualquer artigo ou livro que você leia sobre serviço de referência, você vai ter essa abordagem. Muito bem. Sem mais delongas, vamos passar para a questão 112. O processo de referência, dada sua natureza subjetiva, visto que envolve negociação entre usuário e bibliotecário, é de difícil avaliação e mensuração. Olha só que questão bacana. Essa questão está certa, tudo bem? Questão certinha. Nice Figueiredo também comunga dessa ideia, muitos autores também comungam dessa ideia, tudo bem? Mas assim, o serviço de referência, quando você vai resolver esse tipo de questão, um tipo de conhecimento bem prático, tá? Você tem também ali o conhecimento teórico, mas o prático ele ajuda muito a resolver essas questões. Por quê? Primeira coisa que você precisa saber é que o processo de referência ele tem sim uma natureza subjetiva, tá? Até porque o processo de referência ele inicia com o quê? Com um problema, Esse problema depois vai gerar uma necessidade e daí por diante você tem continuidade no processo de referência. Então ele tem essa natureza subjetiva. Primeiro ponto, essa natureza subjetiva por si só já causa uma dificuldade de avaliação e mensuração de qualquer tipo de aspecto que você queira saber, tá? Só pelo fato de ser um aspecto subjetivo, tá? Isso já gera uma dificuldade, tá? E uma dificuldade em mensurar determinados dados, tá? Isso é inquestionável. Outra coisa é que o processo de referência ele acontece no serviço de referência. Tá? Em se tratando de serviços e produtos, o serviço de referência se enquadra dentro de um serviço oferecido por uma unidade de informação. Nós temos aí
né, de acordo com Vergueiro e muitos outros autores, que o serviço ele tem uma maior dificuldade em sua mensuração, tá? Justamente porque o serviço ele é consumido no momento de sua produção, né? Então, ele tem uma maior dificuldade de mensuração. O produto não. Tá? O produto ele tem uma dificuldade bem menor de mensuração, até mais fácil você mensurar a qualidade de um produto. Mas a qualidade de um serviço é um pouco mais complicado. E como o processo de referência ocorre dentro, logicamente, de um serviço que é prestado de referência, você também pode tirar que você tem uma difícil avaliação e mensuração disso, tudo bem? Então, a questão 112 está certinha. Se você acertou, parabéns. Vamos passar para a questão 113. O serviço de referência pode ser considerado o processo de identificação e satisfação das necessidades informacionais dos usuários de uma biblioteca. Perfeito, né? O serviço de referência, na verdade, ele precisa ser sempre alimentado, ele precisa ter essa retroalimentação. Ou seja, você está prestando um serviço, né? Você já fez todo um estudo de uso dos teus usuários, mas logicamente que a necessidade real, às vezes, ela acaba sendo confundida com aquilo que você tinha planejado, né? Então, na verdade, esse estudo ele vem alimentar, né, uma nova perspectiva, as tuas novas melhorias, as tuas melhores adequações aos teus usuários, tudo bem? Então, o serviço de referência ele pode ser considerado, sim, como um processo que identifica as necessidades do teu usuário, tudo bem? A questão 113 está certinha. Também, Nício Figueiredo aborda esse questionamento, tá? Em seu livro de estudo de uso e usuário. Então, vamos para frente que ainda tem mais questão aí para a gente resolver. Questão 114. A principal ferramenta para a efetivação do serviço de referência é a disponibilidade de fontes de informação. Tenha um cuidado imenso quando a banca CESP coloca palavras atenuantes ou excludentes, tudo bem? A principal, né? Então ele está colocando aqui que acima de tudo, vamos reler a questão por esse sentido, olha só o que a banca tentaria te dizer. Acima de tudo, a ferramenta para a efetivação do serviço de referência é a disponibilidade de fontes de informação. Calma aí, tá? O serviço de referência em si, ele carrega consigo uma abordagem de interação, tá? Uma abordagem de mediação e de facilitar, de forma que você vai facilitar aquela informação para o teu usuário, tá? Logicamente que dispor as fontes de informação para o teu usuário é importante sim no momento do serviço de referência, né? Porque você vai guiá-lo a encontrar o que ele precisa, né? Mas de acordo com Cunha e Pessoa 2007, né, no artigo chamado Perspectiva dos Serviços de Referência Digital, ele aborda que essa interação, né, na verdade, ela é uma das principais ferramentas para a efetivação do serviço de referência. Olha só que brincadeira que a banca CESP gosta de fazer com a nossa cabecinha, né? Então, a partir de hoje, fique tranquilo, você não vai mais errar esse tipo de questão, hein? Muito cuidado. Vamos tocar aí. Questão 115. A melhoria da resposta ao usuário em um processo de referência independe do quanto o usuário é claro e objetivo ao formular a sua demanda por informação. E aí, o que você marcaria, meu caro concurseiro? A questão 115, você não pode errar, tudo bem? A questão 115, ela está errada, tudo bem? Ela está errada. Mais uma vez, uma palavrinha aí, né, que vem praticamente aí comprometer toda a questão. É a palavra independe, né? Porque se você quer uma melhoria, né, no teu processo de referência, logicamente que quanto mais o teu usuário é claro e objetivo, você vai dispor o melhor serviço para ele. Se ele é obscuro, tem dúvidas, você provavelmente vai sentir maiores dificuldades e pode ser que o serviço não seja prestado da forma adequada. Então, a questão 115 ela se torna errada porque ela diz que independe do quanto o usuário é claro e objetivo. Muito pelo contrário. Tá? Ele precisa ser claro e objetivo e, logicamente, o bibliotecário, como profissional da informação, deve saber guiá-lo para buscar a sua necessidade, o seu conhecimento. Tudo bem? Vamos lá para a nossa última questãozinha aqui. 116. Programas de orientação
e instrução de usuários para utilização eficaz dos serviços de uma unidade informacional fazem parte do processo de referência. Questão 116, perfeita. Corretinho, tudo bem? A gente sempre vê aí muitas unidades de informação trabalhando esses questionamentos, trabalhando essa abordagem, tudo bem? De programas de orientação e instrução de usuários, né? É uma prática bem comum no serviço de referência, tá? Então, a partir de hoje, se você não sabia desse aspecto, você está sabendo, tudo bem? Então, olha só, essa foi a nossa análise em relação ao serviço de referência, muito tranquilo. Algumas pegadinhas ali que a banca tentou nos enganar, né? Mas não conseguiu, tudo bem? Então, essa é a nossa abordagem de hoje em relação ao serviço de referência. Eu sou o Diego Barros. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Não hesite em nos procurar, tudo bem? Tenha um excelente final de semana, né? Sucesso e fé e força aí na sua vida de concurseiro. Um abraço a todos.